Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu perguntei para o pastor que hora que termina o culto e onde está o relógio. Porque eu tenho muita coisa para falar, né? Posso falar tudo, irmãos? Amém? Eu vou sair de viagem agora 10 horas, então eu tenho que sair antes daqui. Parece que o culto vai até meia-noite. Meia-noite. Então, glória a Deus. Amados e queridos irmãos, é uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer, eu estive aqui. É a terceira vez que eu venho a essa casa. Eu estive aqui na reunião do Conselho de Pastores. Depois eu vim ministrar aqui num culto, muita alegria aqui no fundo. E agora, desta feita aqui na igreja. Da última vez que eu estive aqui, não estava do jeito que está agora, né? Mas graças a Deus que os irmãos estão rompendo em fé. Amém? Ontem eu estive ministrando numa igreja em São José do Rio Preto. E eu venho de uma sequência de ministrações e a voz ela vai naturalmente se perdendo, né? Mas eu busquei em Deus uma palavra baseada no tema da unção de Deus, para que pudesse ministrar aos irmãos. E veio à minha mente aqui uma passagem da palavra. E eu gostaria que vocês abrissem então as suas Bíblias no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, aliás, no capítulo 14, no versículo 3, para a nossa meditação. Louva a Deus pela vida do pastor Jonatas, nosso irmão Jotinha. Esse shake de morango que ele tanto cobra vai sair. Eu tenho que me recuperar do primeiro shake de morango, que eu não me recuperei ainda. Aí depois nós vamos tomar um shake de morango. É uma história que teve aí, amados. Ele fica falando desse shake de morango. Eu vou contar para vocês o que houve. Eu estou presidente do Conselho de Pastores aqui de Votuporanga. Terminou o meu mandato agora. Foram 2 anos como presidente do Conselho. E agora, no finalzinho do mês de março, nós vamos ter uma reunião para uma nova eleição. E eu me reuni há 2 anos atrás com o pastor Edivaldo, da igreja do Nazareno, e ele é o vice-presidente. E nós marcamos para tomar um café em uma padaria. E eu disse a ele: olha, eu vou para casa, tomo um banho, a gente vai e se encontra nessa dita cuja, e nessa padaria nós vamos tomar um café lá. Chegamos lá, um lugar bem aconchegante, e ele se assentou na Bela Votur, aqui. E tem umas poltronas ali, estilo americana, né? Ele sentou na frente, ou do lado de cá. E ele falou: o que você vai tomar? Eu falei: eu vou tomar um cappuccino. Ele falou: quero tomar um shake de morango. Aí veio um shake, 1 litro de, sabe, aquela coisa toda vermelha, bonita, veio uma sombrinha do lado, veio umas coisas lá, e veio um canudinho cor-de-rosa. E a gente conversando, e ele sentou, a conversa vai, relaxamos, né? Já jogamos a perna para cima da poltrona, e a gente conversava, e nós trocando a ideia do conselho, ele pegava na minha mão, eu pegava na mão dele, e a turma passava, olhava aquilo, tomando shake cor-de-rosa, pronto, né? E eu contei isso no conselho, o pastor Jotinha quer tomar esse shake comigo, e eu estou pulando fora, por isso que já faz 2 anos que eu estou... Deu o que falar esse shake de morango aí. O pastor presidente do conselho, o vice-presidente do conselho, né? Foi hilário aquilo lá. Mas, queridos, Marcos 14, versículo 3 diz o seguinte: e estando ele em Betânia, assentou-se à mesa em casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de bálsamo? Versículo 5. Porque podia vender-se por mais 300 dinheiros e dar-lhes aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez uma boa obra. Glória a Deus. Querido, bota para mim aí Lucas 23, verso 56. Vamos ver o que nós encontramos nesse versículo.
Lucas 23, verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Glória a Deus. Na minha tradução, na minha Bíblia, fala sobre o unguento, e aqui fala o bálsamo, que é a mesma coisa. Então observe vocês aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus, ele vai para a casa de um homem chamado Simão. Esse moço estava leproso, e é do entendimento nosso que todos os leprosos, na época de Jesus, eram colocados para fora da cidade, porque temia-se que aquela enfermidade pegasse nas outras pessoas. E por outro lado, havia uma tradição de que todo leproso, ou toda pessoa que estava leprosa, é porque ele havia cometido algum tipo de pecado e as mãos de Deus estavam sobre ele. Então todo leproso, ele era rejeitado pela família, pela sociedade, né? Ele era rejeitado. Porém Jesus, ele se assentou à mesa com Simão, o leproso. Ele foi na casa de Simão e se assentou à mesa com ele. E quando Jesus estava ali, essa mulher veio e quebrou o vaso e lançou sobre a cabeça de Jesus um unguento que estava naquele vaso. A Bíblia fala que era um unguento de nardo puro. Eu tive o prazer de conhecer o nardo. É uma planta pequena que dá no deserto. E quem olha essa planta parece não servir para nada, porque ela, aliás, ela é muito difícil de ser encontrada. Existe muito no norte da África, porém é difícil. E quando arranca essa planta, tem que extrair todas as raízes, porque é da raiz que se faz o unguento de nardo, tão conhecido, não é? E ele é caríssimo. Caríssimo por conta da dificuldade de se encontrar e pelo perfume, o perfume que este óleo exala. Então não era qualquer pessoa que poderia ter um vaso ou um frasco com este óleo, por ser um produto muito caro. Mas essa mulher, ela tinha. E quando Jesus estava na casa de Simão, ela se aproxima de Jesus, quebra o vaso e despeja o óleo na cabeça do mestre. Aleluia. E quando ela faz isso, as pessoas que estavam à sua volta disseram: por que ela fez isso? Aonde que essa mulher está com a cabeça? Esse óleo poderia ser vendido por uma grande quantia de dinheiro e dar aos pobres. E Jesus disse: não a molestais, porque vocês não estão entendendo o que ela está fazendo. Ela está antecipando a minha unção. Então observe que nós somos lá para Lucas 23, 56, quando Jesus aqui já tinha sido crucificado, e as mulheres que estavam em volta de Jesus, quando ele estava na cruz, elas combinaram entre elas de ir preparar um unguento para passar no corpo de Jesus após a sua morte. E o texto está dizendo que era sábado, aliás, era a sexta-feira, à noite, que elas prepararam isso. Na sexta-feira Jesus foi à cruz, morreu, e quando foi à noite, que elas tiveram certeza da morte de Jesus, elas foram preparar o unguento. Elas prepararam todas as especiarias, o bálsamo, o unguento, como queira, e deixaram do lado, porque no sábado elas não podiam ir lá, porque era o descanso, e elas não podiam fazer absolutamente nada naquele sábado. Cadê o nosso irmão aqui? Volta aqui, querido, para nós, que eu quero continuar com o texto. Aleluia. Então observe vocês aqui em Lucas 23, diz o seguinte, na sequência do versículo, no 56, na sequência, no capítulo 24, no versículo 1, capítulo 24, verso 1, na sequência, o texto diz o seguinte:
E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas aos sepulcros, levando as especiarias, o unguento que elas haviam preparado. E quando elas chegam lá, algumas outras mulheres estavam com elas, olha o versículo 2. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Põe o 3. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. Por que não acharam? Jesus havia ressuscitado. Mas quer ver uma coisa? Põe o 4 para vocês entenderem bem. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Vamos para o 5 e eu encerro a leitura. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Aleluia. Irmãos, eu estava lendo esse texto e busquei ao Senhor uma revelação para trazer para os irmãos nesta campanha A Unção de Deus. Olhando para o primeiro texto que nós lemos, que nós fizemos a leitura no Evangelho de Marcos, nós vemos aqui uma mulher ungindo Jesus na casa de Simão, e Jesus dizendo para as pessoas que estavam junto com ele na casa, para que deixasse a mulher, porque ela estava fazendo uma boa obra. Uma boa obra. E no versículo seguinte, Jesus disse, no versículo 6, deixai-a para que a molestais, ela está fazendo uma boa obra. E no versículo 8, ele diz o seguinte, do capítulo 14 de Marcos, verso 8, esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Traduzindo para você aqui, nunca deixe para fazer, ou nunca deixe de fazer hoje o que você tem para fazer hoje. Nunca deixe de fazer. Faça hoje e nunca deixe para amanhã. Porque amanhã o teu nardo, o teu unguento pode se perder e pode estragar. Se você tem alguma coisa para fazer, faça agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Aquela mulher ungiu Jesus no momento em que ela estava com Jesus. Quando as outras foram para o sepulcro, Jesus já não estava mais lá. Quantas vezes nós deixamos para tomar decisões amanhã, sendo que nós podemos tomar as decisões hoje? Quantas vezes nós podemos buscar a Deus hoje, a solução, a cura ao nosso respeito, hoje? E nós ficamos protelando para amanhã ou depois. Amanhã ou depois a pedra já foi revolvida e você não vai encontrar mais Jesus. Então, se você tiver que fazer alguma coisa, faça hoje, Ele está presente hoje. Você precisa de um milagre na tua vida hoje? Busca hoje. O negócio com Jesus é agora. Aleluia. É agora. Nunca deixe para depois. Agora veja bem uma coisa, amados. Quando essa mulher faz isso, a primeira coisa que veio foi a crítica. A primeira coisa, ela acaba de buscar a Jesus, de ungir a Jesus, e aí vem a crítica. As pessoas começam a criticá-la, porque ela fez aquilo e por que daquele desperdício. Mas ninguém entendia. Mas Jesus sabia que ela estava antecipando a unção do sepulcro, que quando as outras chegassem lá, Jesus já não estaria mais. Aleluia. Em outras palavras, pode chegar um momento em que você vai procurar Jesus e você não vai encontrar. Pastor, mas o que é isso? Como pode um negócio desse? Eu busco Ele todo dia eu encontro. Sim. Mas qual é a sua necessidade? O que você pode fazer hoje? Então por que deixar para amanhã? Sendo que você pode fazer hoje.
Esses dias eu estava pregando na igreja sobre os talentos. Lembra daquela passagem? O homem saiu de viagem e entregou a responsabilidade para os seus servos. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Aquele que lhe entregou 5 talentos, diz o texto que ele foi e granjeou mais 5 talentos. O que pegou 2 talentos foi e granjeou mais 2 talentos. O que pegou 1 talento, ele enterrou. Quando o Senhor volta, o Senhor cobra os talentos. E aquele que havia entregado 5 talentos, o Senhor diz: bem estás, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Aí chega o que havia pego somente 2 talentos. As mesmas palavras que Jesus deu para o que pegou 5 talentos, o Senhor deu para o que pegou 2 talentos. Porque ele havia granjeado 2. Bem estás. Ponto, vírgula. Sabe o que o Senhor está dizendo ali? Você está com moral. Bem estás. Bem estás. Você está bem comigo. Você está bem na fita. Eu te dei 2 talentos. Você pegou os 2 talentos e granjeou mais 2 talentos. Então você está bem comigo. E eu te pergunto nesta noite, como que você está com o Senhor? Isso é uma representação da nossa vida com Deus. Cada um de nós aqui recebemos talentos das mãos do Senhor. Aliás, você já descobriu qual é o teu talento? Você sabe o que, para que obra você foi chamado? Quando você olha o pastor, a gente fica imaginando o seguinte: quantos talentos será que o pastor Jotinha recebeu? Mas o Senhor não está olhando dessa maneira. O Senhor está olhando naquilo que você pode fazer com os talentos que você recebeu. Sabe o que o Senhor disse para aquele que recebeu 1 talento e enterrou? O Senhor foi e cobrou dele. Ele disse: Senhor, eu fiquei com medo e eu enterrei o talento, porque eu sei que o Senhor semeia aonde não há campo para semear. Eu sei que o Senhor é muito poderoso. E eu fiquei com medo, eu fui e enterrei. Aí o Senhor disse para ele: por que tu não depositou no banco, rapaz? Tu poderia ter depositado no banco, porque aí dava o juro. E pelo menos o juro você iria apresentar para mim. Mas como você enterrou, aí o Senhor disse para ele: mau e negligente servo tu és. Aí sabe o que o Senhor fez com ele? Lançou ele nas trevas exteriores, aonde há morte e ranger de dente. Aleluia. Eu não sei se você recebeu 5, 2 ou 1 talento, que eu quero saber, ou também não preciso saber, mas eu faço uma pergunta: o que você tem feito com o talento que você recebeu? Pastor Jotinha, permita-me aqui, mas eu vou um pouco mais profundo nesse negócio. Aleluia. Eu estou muito técnico aqui, estou olhando para os irmãos assim, falei: Jesus amado, deixa eu lhe dizer uma coisa. Que tipo de crente que você é? Pronto. Eu tenho 40 anos de crente. O que eu tenho feito nesses 40 anos? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para você. Quanto tempo de crente que você tem? E o que você fez durante todo esse tempo? Quantas almas você ganhou? O talento é isso. 5 talentos você recebeu. Já ganhou pelo menos mais 5? Tem pregado o evangelho, tem anunciado no teu trabalho, no teu serviço, na escola, nos amigos, para a tua família. Esses dias eu fui orar para uma pessoa e ele estava me dizendo: pastor, a minha família se reuniu para um churrasco, um junta-panela. Ninguém lá é crente. Eu falei: e aí? E aí que eu cheguei com a Coca-Cola, meus cunhados chegaram tudo com cerveja. E eu cheguei com Coca-Cola, falei: o rapaz da Coca chegou. Aí eu fiquei tão constrangido, falei: mas você não falou nada? Não vai falar nada não? Quer dizer, todo mundo dominou o rapaz.
E ele não conseguiu dominar ninguém. Ele não conseguiu expor nada para ninguém. Ele não conseguiu falar nada para a família. Então observe bem. O que você tem feito com os teus talentos? Enterrou? Ou você está usando o que Deus te deu? Aleluia. Quem quer ver essa casa cheia aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quer ver essa casa cheia? Glória a Deus. Então cutuca o irmão que está do seu lado e diga: usa o teu talento, rapaz. Usa o teu talento. Ah, mas desse jeito aí, irmãos, você está com medo. Tem irmã que está com medo do marido, tem marido que está com medo da irmã. Cutuca ele com força mesmo, aproveita essa oportunidade, chacoalha ele, mexe com ele aí, mexe esse banco aí em nome de Jesus e diga: trabalhe os teus talentos. Trabalhe os teus talentos. Aleluia. Quem precisa de um milagre aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quem precisa de uma bênção, eu vi a pastora, está precisando, pastora. Eu também preciso. Fica com a mão levantada em nome de Jesus. Aqui pode dar glória a Deus? Pode? Então dá glória a Deus, deixa eu ver. Então observe bem, com a mão levantada, não abaixa não. Vai abaixar. Lembra de Moisés, quando ele estava lá orando? Baixava, perdia, levantava, ganhava. Ah, pastor, mas ele tinha Arão, ele tinha Ur. Aí do teu lado um aí, ó. Cansou, escora. Mas não ficou nem um segundo. Não, um segundo nós já ficou, 1 minuto ainda. Aleluia. Você quer milagre, não quer? Aleluia. Então põe a mão no ombro dessa pessoa bonita que está do seu lado. Foi Deus que providenciou essa pessoa para estar do teu lado hoje. Põe a mão no ombro dela e diz assim para ela: você está bem? Aleluia. Olha o que o Senhor disse para aquele que havia recebido 5 talentos. Bem estás. Ou seja, você está com moral. Entra para o gozo do Senhor. Sabe o que é o gozo do Senhor? Eu não sabia. A palavra gozo do Senhor, logicamente, está falando da alegria, do prazer, da alegria do Senhor. E sabe qual que é a alegria do Senhor? Abençoar os seus. Então, quando se fala de gozo do Senhor, está falando da dispensa. É quando entra na dispensa de Deus. Aí o Senhor diz assim: você está bem, servo bom, você está bem comigo. O que você precisa? Aí você ora e pede. Aí você entra e pega. Precisa de remédio. Na dispensa do Senhor tem remédio. Precisa de cura. Na dispensa do Senhor tem cura. Precisa de dinheiro. Quem que não precisa de dinheiro? Entra na dispensa e pega. Sabe como? Está bem. Tem envelope do dízimo aí? Tem? Envelope do dízimo. Está bem. Você está entendendo, amado? Sim ou não? Então o Senhor quer olhar para você e dizer: bem estás. Ou seja, moral. Já foi no banco alguma vez falar com o teu gerente? E o gerente: peraí, filho, o que você precisa? Eu precisava aqui de um papagaio aqui e tal, né? Lá na Sucena, onde eu trabalho, a gente fala papagaio. E fazer empréstimo é fazer papagaio, né? Então, lá, que nem eu, por exemplo, eu tenho uma criação de papagaio, sabe? Um bando de papagaio. É quando você faz um empréstimo no banco. Aí você chega lá e tal: eu preciso fazer um papagaio aqui, fala para o gerente, né? Aí o gerente fala: não, peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Aí ele abre lá no monitor a tua conta bancária e lança o teu salário ali e tal. Eu não sei se tem alguém que trabalha no banco, eu não trabalho, não sei. Eu sempre estive do outro lado da mesa e eu não consigo ver o monitor. Mas ele tenta me engabelar, né? Me levar e tal. Olha, seu Antônio, tá, então, infelizmente você já está, né, no teu limite dos 30% daquilo que você ganha, tá, aquela coisa toda, entendeu? Mas a gente pode ver um negocinho aqui. Você não quer fazer aqui um pique, se é no Itaú é pique, se é no outro não sei o quê, o Orocap. Eles querem te vender o produto, tal, mas sempre te levando porque você não está bem. Está feio o negócio lá no banco. Está entendendo? Você não consegue arrancar nada quando você não está bem. Mas quando você está bem, aí você consegue tirar alguma coisa. Sempre consegue tirar alguma coisa. Quando você está bem, com Deus não é diferente. E o Senhor está te chamando: olha, você está bem comigo? Então vem e pega. Agora, detalhe. Para isso você tem que usar bem os teus talentos. E se vocês pegaram o talento e enterrou ele, como é que vai ficar? Quem é o crente que enterra talento? Alguém aqui quer saber? Quer saber? Tem alguém que quer saber? Quando o Espírito Santo me perguntou, eu falei: Senhor, eu não quero saber. Mas eu vou falar. Aleluia. Então eu vou lhe dizer qual é o crente que enterra talento. Aí você dá uma olhada. Eu acredito que aqui não tem ninguém. Graças a Deus. Se tiver, veio da Formosa comigo hoje. E vocês estão pegos hoje aqui. Aleluia. Então escuta, quem é o crente que enterra talento? Observe bem. Eu estive pregando em Buriticupu. Quem já ouviu falar?
Buriticupu. Eu vou falar, fica aqui pertinho, Buriticupu. Eu fui de avião até Imperatriz, peguei um carro, andei mais 8 horas de Imperatriz no Maranhão para chegar nessa cidadezinha chamada Buriticupu. Lá na divisa da Guiana Francesa, lá para aquelas bandas lá. Esta cidade chamada Buriticupu, ela é o reino da feitiçaria no Brasil. Presta atenção. Ali mora, ou morou, que não está morando mais, o maior feiticeiro do Brasil. Eu não sabia. Fiquei sabendo lá quando eu cheguei. O cara é famosíssimo. Foi para o Rio de Janeiro e ele faz trabalhos em vários lugares com pessoas famosíssimas. E trouxeram ele para o Rio de Janeiro. Ele ficava fazendo Rio de Janeiro, Brasília, Brasília, Rio de Janeiro, quando Collor de Mello era o presidente da República. Olha só. E o Collor de Mello morava numa casa, porque lá tem a casa do Torto, tem a casa da Dinda, né? E o Collor de Mello vivia na casa da Dinda. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Ficou famosa a casa da Dinda. E lá na casa da Dinda fazia-se trabalhos de magia negra, trabalhos de saravá, de macumba, de catiça. Fazia lá, na casa da Dinda. A esposa do Collor de Mello agora recentemente, ex-esposa dele, se converteu e escreveu uma biografia. E ela conta na biografia dela isso que eu estou falando aqui para vocês. Viu? Esse pai de santo de Buriticupu é o que fazia os trabalhos na casa da Dinda para o Collor de Mello. Eu cheguei em Buriticupu e fui pregar lá. E o lugar que eu fui pregar era um terreiro, uma cidade pequena, não tem asfalto na cidade, todinho de terra, deve ter mais ou menos uns 50 mil habitantes, mas é muito povoado, muito esparramado. E quando eu cheguei lá, a igreja, um salãozinho, eu me lembro bem que era um salãozinho, do lado, um portão enorme, um portãozão grande, todo fechado, e um muro de mais ou menos uns 4, 5 metros de altura. Murão mesmo, alto, muito mal feito, porém era alto, você não via nada lá dentro. E quando eu cheguei, o pastor abriu aquele portãozão assim, ó, e aquele terreirão enorme, um pé de manga muito grande, e um monte de cadeiras esparramadas ali de baixo, e seria ali a concentração de fé que eu fui pregar. Aleluia. E eu conversando com ele, falei, rapaz, como é que você achou esse lugar aqui? Ele falou, pastor, a igreja era mais lá em cima, era uma igrejinha muito pequenininha. Aqui era um terreiro de macumba. Aí o cara mudou para o Rio de Janeiro, foi embora e fechou aqui. Aí o dono, ninguém quer alugar isso aqui porque tem medo. Eu vim com a igreja para cá, consagramos esse negócio aqui e estabelecemos a igreja aqui. Falei, aleluia. Então vai ser aqui que nós vamos pregar à noite? Falei, é aqui mesmo. Fui para a casa dele, tomar um banho de caneca, jogando no corpo e tal. Tinha um obreiro da minha igreja comigo, a esposa dele falou, pastor, onde que eu vou tomar banho? Eu falei, dá uma olhada lá. E as irmãs estão tomando banho de caneca lá também. Falei, é lá. Ela falou, então não vou não. Falei, deixa eu tomar banho que eu cheguei em Votuporanga, né? Falei, vixe. Entendeu? Aí nós começamos a orar ali, tá, e buscar Deus. Aí fomos para a cruzada. Quando nós chegamos na cruzada, aquilo encheu de gente. Encheu de gente. Eles não sabiam quem ia estar, né? Achou que era o Marco Feliciano, qualquer essa pessoa. Era o Toninho Graciano, nada a ver, né? Aleluia. E aí, aquilo tinha cartazes esparramados na cidade, tudo e tal, tal. E eu cheguei lá no local. Eu, pregador, né, de fora tem que chegar depois, né? Tem que chegar depois. Entendeu? Eu nunca me importei com essas coisas. O que vocês estão vendo aqui, eu não sou pregador, eu sou pastor, é diferente, viu? E lá é uma congregação minha, que nós abrimos lá, uma igreja missionária, tá? São 48 igrejas missionárias que nós temos para aquela região lá, entendeu? Mas essa daí eu não sabia que estava nesse lugar. Quando eu cheguei lá que o pastor havia mudado de lugar, eu falei, meu Deus, né? Olha aí, então tá, consagrou aqui, consagramos. Falei, então, amém. Aí nós fomos lá para fazer o culto. Observe o que aconteceu. Na hora da oração, aquele monte de gente sentada, mas tinha muita gente. Devia ter lá umas 300 pessoas, ou mais. Tudo sentado naquelas cadeiras, esparramado e tal. Vamos orar, começamos a orar e o demônio começou a se manifestar. Pessoas caindo, caía, o demônio gritando, aquela coisa errada toda. Eu falei, isso aqui não fizeram o serviço bem feito no terreiro aqui não, né? E oramos e tal, e vai expulso aqui, aquela batalha espiritual, e a coisa foi muito forte, foi muito truncada. E uma das pessoas começou a gritar, presta atenção.
Uma daquelas pessoas, uma senhora já de bastante idade, começou a gritar muito alto lá, berrando no meio da comunidade, ali no meio daquele povo. Então eu fui, coloquei as mãos sobre ela, botava na cabeça, fui expulsar aquele demônio dela, e ela começou a gritar. E que hora que é aí? 21 e quanto? Meu pai. Então nós começamos a orar, e ela tão desesperada ali, que não sei o que, tá, e o demônio começou a falar na boca dela. E eu nunca fui de valorizar isso, porque o diabo é o pai da mentira. Você põe o microfone na boca dele, você está dando autoridade para ele. Não sei como é que você faz, Jotinha, me desculpa. Põe o microfone, fala aí, de onde você veio? O que você quer fazer com ela? Crave canela, lembra disso? O diabo, o diabo é palhaço, é mentiroso, é o pai da mentira. Você vai botar o microfone na boca do... né? Então, eu repreendendo ela começou a dar umas gargalhadas lá e começou a dizer que existem 3 tipos de crentes, de cristãos. 3 tipos de cristãos, entendeu? Que amedronta, 3 tipos de cristãos. 2 não amedronta os demônios. Um amedronta. Eu fiquei curioso para saber. Um amedronta. Eu falei, quem que amedronta aí? Quem que te bota medo? Eu falei, eu vou, né? Eu quero olhar para você. Olha, existe uma classe. Agora que eu estou... Ela resumiu ali, porque o demônio foi expulso. Porém, na boca dela, o demônio dizia o seguinte, na boca daquela senhora, o demônio dizia o seguinte, que existe uma classe de pessoas, e olha que eu peguei uma mensagem recentemente agora, não vou nem falar sobre isso, do Marco Feliciano, que ele conta de uma bruxa, tal, que montou num avião e tal. Eu falei, como que as coisas acontecem, e é justamente isso. Existe uma classe de cristãos que não bota medo no demônio, porque pratica o que de fato o demônio quer que se pratique, adoração, tal. É uma classe de cristãos. Eu falei, tá. Existe uma outra classe de cristãos que o demônio também não se preocupa porque não mete medo, que é uma classe elitizada. O diabo não tem medo disso. Por quê? Porque são pessoas que vivem em torno da prosperidade, do dinheiro, somente da riqueza, da fortuna, e essa coisa toda, e não tem buscado a graça do Senhor. E já existe uma outra classe que mete medo no diabo, e o diabo tem medo, ele não gosta. Aí você está me ouvindo a falar sobre isso, fala assim, pastor Toninho, você veio lá da Formosa para falar do diabo aqui, né? Presta bem atenção, a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, é isso? Mas ao nosso redor, o anjo do Senhor acampa para nos livrar. Amém, amados? Mas existem segredos para nós mantermos o anjo do Senhor ao nosso redor. Existem segredos, existem formas. Se nós não usarmos isso, ele não vai ficar. O anjo do Senhor não vai ficar. Por quê? Porque é responsabilidade nossa manter. É responsabilidade nossa manter o anjo do Senhor ao nosso derredor. Aliás, ao nosso redor. Porque ao derredor já existe um, sem ser convidado, que já fica. E você sabe o que o Satanás ele disse? Que existe uma classe de crentes que ele odeia. Que são justamente aqueles que quando ele pensa em furar o bloqueio, presta atenção, quando ele pensa em furar o bloqueio, esta classe de crentes sempre está fazendo algum tipo de barulho, invocando um Deus que ele não consegue chegar perto só de ouvir o nome desse Deus. Só de ouvir. Então observe você. Você quer unção na sua vida? Quer vencer na sua vida? Faça parte desse grupo de pessoas que aonde está, eles glorificam a Deus em todos os meios, em todos os lugares, entre as famílias. Lembra que eu disse de uma pessoa que veio pedir oração para mim, e ele se reuniu com a família dele, ninguém lá era crente, e ele chegou com a garrafinha de Coca-Cola, e ele foi intimidado ali, ele não conseguia falar nada para ninguém. Então deixa que o inimigo perceba o Deus que você serve. Porque quando você abre a sua boca e glorifica o Senhor, consequentemente, ele sai
ele vaza, ele pega o que é dele e cai fora, porque você está protegido e guardado pelo sangue de Jesus. Mas isso, amados, tem que estar em nós. E quando é que nós vamos fazer isso? Quando nós antecipamos e quebramos o vaso. Sabe qual é o vaso que essa mulher quebrou? E eu encerro agora. O vaso do orgulho. Tem que ser quebrado. O vaso da mentira tem que ser quebrado. O vaso da discórdia. Quantas pessoas que vivem hoje em discórdia? Quantas famílias que vivem em discórdia? Eu sei que aqui não tem ninguém, mas tem muitas pessoas por aí que odeiam o cunhado, odeiam a cunhada, odeiam o pai, odeiam a mãe, odeiam o tio, odeiam o patrão, odeiam o empregado, sei lá. Está entendendo como é que é? Eu não suporto aquela irmã, misericórdia. Lá na Formosa tem uns desses aí. Lá. Tipo assim, irmã, você vai fazer parte do grupo de intercessão da igreja. Lá é círculo de oração. Então, você vai fazer parte do círculo de oração da igreja. Aí a pessoa vai... A primeira coisinha que eu já estou saindo fora. Estou saindo fora. Não... Por quê, irmã? Porque eu não gosto desse louvor, não gosto desse, não gosto daquele jeito, não gosto daquele outro jeito, eu não gosto daquela pessoa. Tudo eu não gosto. Está entendendo como é que é? Então tem que quebrar esse vaso, jogar isso fora. Amém, queridos? Sim ou não? Dá um glória a Deus aí, então. Aleluia. Para ele saber que você dá glória a Deus também. Amém, amados? Porque senão nós vamos ficar com a língua engessada. Está entendendo? Não sai um glória a Deus, né? Não é no culto, não. Tem que ser natural, viu? Amém? Amém ou não amém? Tem que ser natural, em nome de Jesus, viu? Porque às vezes o pastor pede, né? O pastor está naquele afã da mensagem, ele diz, então glória a Deus aí, glória a Deus, tal, aleluia. Mas observe bem uma coisa, o nosso inimigo tem que saber quem nós somos, viu? E para isso nós temos que antecipar e quebrar. Quebra hoje em nome de Jesus. Antecipa a unção. Faça o que você tem que fazer hoje, não deixe para amanhã. Aleluia. Está com desejo de atravessar uma madrugada orando? O dia que o pastor começar uma campanha de oração, eu estou dentro. E se o pastor não começar, como é que fica? Então não espere, comece você. Viu? A nossa vida, irmãos, nós somos uma unidade. Claro, somos uma família, somos uma igreja. Somos uma unidade. Porém, a síntese da nossa vida com Deus, ela é única. É individual. Por isso que o Senhor disse, o grande segredo é esse. Entra no teu quarto secretamente. Fecha a porta secretamente. Que Ele, secretamente, te ouvirá. Aleluia. Então existem coisas que nós temos que fazer só. Outras coisas também que nós gostamos de fazer só, né? Mas tem que fazer só. E entrar no quarto é só. Falar com Deus é só. E é ali que você quebra o vaso. E é ali que você desenvolve, aleluia, o desejo ímpar de buscar ao Senhor, de invocar ao Senhor. Desenterre o teu talento em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida. Existe a pá para abrir o buraco e enterrar, mas a mesma pá que enterra é aquela que cavuca o buraco e desenterra também. É aquela que desenterra também. Aleluia. Eu não sei quantos talentos que o Senhor colocou na sua vida. Todavia, porém, seja lá quantos for, o Senhor está querendo que você resgate hoje e sai por aí mostrando, levando a palavra, ungindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor, para que você consiga receber a tua vitória, a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir a Deus agora nesse instante. Aliás, eu quero lançar sobre a sua vida uma palavra profética. Aleluia. Lançar sobre você uma palavra. Observe bem, amados. Em todo tempo, nós temos desejos e anseios. Todo tempo. Nós queremos receber, nós queremos buscar, nós queremos ver Deus agir na nossa vida. Não é verdade? São desejos, são carências, e nós precisamos disso. Mas você há de convir comigo que os mesmos desejos e carências que nós temos em buscar, o Senhor também tem em querer ouvir? Amém? O Senhor tem também em querer ouvir. O Senhor quer ouvir de nós quais são as nossas queixas, quais são as nossas necessidades. E na hora que Ele ouvir de você,
você também tem que estar preparado para ouvir alguma coisa dele. Ele vai poder dizer para você, bem-estar. Entra. Mas ele pode dizer, mas você tem sido tão mal e negligente nos últimos dias. Tão mal e negligente. Então nós temos que estar, amados, buscando o melhor de Deus. Buscar o melhor de Deus. Glória a Jesus. Se você pegar duas cadeiras, sente-se numa e na outra, deixa ela da sua frente e diga para o Senhor, Senhor, senta nessa cadeira e fale comigo. O que Deus diria para você? O que Deus diria para você? Eu estava ouvindo um hino sobre, uma mensagem sobre isso, uma mensagem cantada. O que Deus diria se Ele sentasse na sua frente? Aleluias. Talvez o Senhor diria, bem-estar. Entra para o gozo do Senhor. Mas e se o Senhor dissesse para você assim, que saudade que eu tenho de você. Que saudade que eu tenho quando nós éramos amigos. Que saudade que eu tenho quando nós conversávamos. Que saudade que eu tenho quando você tinha algum tipo de problema, você sentava junto comigo e falava, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Mas hoje, com tanta modernidade, a gente já não fala mais com Deus. Há aqueles que desabafam até no Facebook, já viram isso? Bota lá, não sei o que lá, põe uma caretinha se sentindo magoado, se sentindo triste, se sentindo... E o Senhor está lá e está, meu Deus. Eu fico pensando se Deus viesse aqui agora para pregar. Vocês viram que eu cheguei aqui, eu cumprimentei vocês com a paz do Senhor, não foi? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se o Senhor viesse aqui pregar, Ele diria, a minha paz. E aí você teria o prazer de vê-lo, sentar na frente dele e dizer, Senhor, fala comigo. Mas Ele iria falar o que de fato você precisa ouvir. E eu estou pregando aqui para você, estou pregando por parábola. A palavra ela tem que ser captada. E nem sempre a gente quer captar aquilo que nós precisamos. Geralmente nós captamos aquilo que nós achamos que é melhor. Se eu disser para você, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. Eu vejo um anjo de Deus trazendo uma bandeja de ouro na mão. Aleluia. Oh. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite que é para você pegar a pá e desenterrar o talento que Ele colocou na sua vida. E é para você quebrar esse vaso que você está tendo tanto cuidado com ele e ele não te pertence. Pastor, o que eu devo fazer então? Se aproxime de Deus como você nunca se aproximou. Glorifique e exalte o nome do Senhor como você nunca fez na sua vida. Adore a Deus como você nunca adorou. E adorar a Deus não é sinônimo de adorar a Deus aqui na igreja. Adorar a Deus no nosso dia a dia. Na frente dos nossos, na frente dos amigos. No nosso dia a dia. Então se o Senhor sentasse com você agora, frente a frente, o que o Senhor diria? Pergunta para o irmão que está do seu lado. O que o Senhor diria? Misericórdia. Está entendendo, amados? A gente fica retendo o vaso com a gente porque a gente acha que ele tem grande valor. E eu não vou lançar isso agora.
pode chegar o momento em que você vai quebrar esse vaso e o Senhor já não vai estar mais ali. Então quebre agora em nome de Jesus, antes que seja tarde demais. Quando essa mulher ungiu a cabeça de Jesus, ela estava glorificando a Jesus, estava dando a Jesus o que Jesus tinha por receber. Você está numa campanha cujo tema é a unção de Deus. E é tudo que a gente quer para a nossa vida, a unção de Deus para a nossa vida. Mas quando nós estamos prestes a receber a unção de Deus na nossa vida, nós estamos dando para Ele, antes de recebermos a unção que Ele também precisa. E sabe de onde que sai a unção que tanto Ele precisa? Dos nossos lábios, da nossa boca, das nossas atitudes. Glória a Deus. Levante a sua mão para cima assim, por gentileza. Seja corajoso agora nesse momento, seja corajosa nesse momento, em nome de Jesus. Pare para pensar, reflita agora, faça uma reflexão. Eu vou terminar a mensagem, vou sair correndo por aquela porta e vocês não vão poder me cumprimentar, não vai me dar nem um abraço, porque eu já estou indo embora. Mas eu queria dizer uma coisinha aqui para vocês em especial. Em nome de Jesus. Como eu disse, eu não sou pregador, eu sou pastor. E sabe qual é a minha grande preocupação hoje? Continue com as mãos levantadas. A minha grande preocupação é saber que um dia eu vou estar lá na glória celestial e você também vai estar. E muitas pessoas hoje, nesse mundo globalizado, nesse mundo tão avançado, com tecnologias tão avançadas, e nós nem imaginamos o que está vindo por aí. Muitas pessoas estão se perdendo no caminho, porque estão perdendo o compromisso com Deus e não estão fazendo para Deus o que Deus quer receber de cada um de nós. O Senhor não quer uma igreja que vive o processo do banco, sentado no banco. O Senhor quer uma igreja ativa, uma igreja abençoada, uma igreja que leva a palavra, uma igreja que saqueia o inferno, uma igreja que povoa os céus, uma igreja que prega o evangelho, que ganha almas para o Senhor Jesus. Votuporanga precisa de uma igreja desse jeito. Nós estamos vivendo um processo em Votuporanga horrível em relação à igreja, mas nós precisamos mudar isso. E nós contamos com vocês aqui, em nome de Jesus. Contamos com você, crente da igreja metodista. Contamos com os crentes da igreja Formosa e com todas as igrejas que estão nessa cidade. Aonde houver um crente, aonde houver um cristão abençoado que atormenta a mente de Satanás, quando ele glorifica e exalta o nome do Senhor, que essa pessoa tenha forças para levar esse evangelho avante, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a sua mão desse jeito. Agora você vai fechando as suas mãos como se você estivesse segurando o vaso de alabastro. Segura ele agora em nome de Jesus. Pronto. Segurou. Isto vai representar um pouquinho da sua fé, porque a nossa fé também é medida pelas nossas atitudes. Aleluias. E o Senhor está te convidando agora em nome de Jesus. Hoje é o dia de você quebrar esse vaso e consagrar a Jesus. Pastor, mas é eu que tenho que ser consagrado. Mas o Senhor está te convidando agora, antes que seja tarde demais. Em nome de Jesus. Segure forte, representando toda a tua fé, porque a palavra que Deus quer dar para você nesse momento é: bem estás, ó servo bom e fiel. Você está bem comigo, entra no meu gozo. Entra no meu gozo, vem receber o que você precisa. Pastora, vem receber a tua cura, a cura da tua coluna. Você que está enfermo aqui, em nome de Jesus, receba o milagre de Deus para a tua vida agora. Se tem alguém na sua casa enfermo, receba o milagre agora em nome de Jesus. Que o milagre do Senhor chegue na sua casa, que o milagre de Deus chegue na sua rua. E é isso que o Senhor quer fazer. Porém nós temos que quebrar o vaso. Aleluia. Nós temos que abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão daquilo que nos prende, abrir mão daquilo que faz com que nos afaste do Senhor.
Aleluias. Se aquela mulher volta para casa com aquele vaso, não serviria de nada para ela. E o que é que Deus quer de você agora? Que este vaso que você tem, que é você, aleluia, seja despejado agora nos pés do Senhor. Caia para os pés do Senhor nesta noite. Volte-se para os pés do Senhor nesta noite. E Deus vai te dar vitória. O Senhor será contigo, em nome de Jesus, porque a unção de Deus é sobre a sua vida. Essa é a palavra profética que eu lanço sobre você. A unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. A unção de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e abençoo esta igreja. Eu abençoo o teu servo, o pastor Jotinha. Eu abençoo cada irmão, cada irmã agora. Que todos possam voltar para casa, debaixo da tua bênção, da tua graça, da tua unção. E aqueles que derramam lágrimas aqui agora, Senhor, sejam recolhidas pelo poder da tua palavra. Aleluias. Que a tua virtude esteja sobre eles, que a tua graça esteja sobre eles, e que tenhamos coragem, Pai, aleluia, de vencer todos os males, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode cumprimentar o irmão que está do seu lado, dizendo a ele: olha, tenha força, quebra o vaso, Deus é contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é contigo. Deus te abençoe, pastor. Obrigado, viu? Amém. Deus abençoe. Eu vou para São Paulo. Eu vou para São Paulo. Ore por nós. Estou indo embora, correndo. Deus abençoe. Que benção. Glória a Deus. Deus abençoe nosso povo da Formosa. Abençoe vocês.